Duplo Expresso. E por falar em esquerda fuleira, Wellington, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. Quem dorme mais tarde, como eu ontem, foi rindo, né, pra cama dormir. Porque a cara de pau desse pessoal, Wellington Calazans, não tem limite. Todo mundo agora, ontem principalmente, quando o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, foi à embaixada do Uruguai no seu país, requisitou asilo, se asilou na embaixada e já tem a sinalização de que vai receber um asilo territorial no Uruguai, todo mundo voltou a falar, não era isso que o Lula deveria ter falado? E aí foram cobrar o pessoal que defendeu lá atrás, o pessoal do Plano B, que defendeu que o Lula tinha que se entregar. Você sabe que os caras, no cúmulo da cara de pau, vieram dizer agora que ninguém tinha sugerido que o Lula pedisse asilo numa embaixada? Vou tentar adivinhar. Foi alguém que sugeriu Câmpera Peron. Acertei? Câmpora Peron, ele mesmo, é isso aí. Eu falei, é incrível, assim, a cara de pau não tem limite. A gente fez campanha. Wellington, pra você ter uma noção, você sabe quando foi a primeira vez que eu comecei a falar essa coisa de exílio, é porque as pessoas não entendem a diferença. Existe uma coisa que é o asilo diplomático, já explicamos aqui. O asilo diplomático é esse de você ficar na embaixada. É o que fez o Emanuel Zelaya em 2009, ficando na embaixada do Brasil durante todo o processo eleitoral de exceção, com militares na rua em Honduras, para denunciar dentro e fora o golpe e articular resistência dentro do país. Então você fica dentro do país. Era isso que a gente defendia. E o outro é o asilo territorial, que é a pessoa sair e ficar exilado, como a gente viu tantos aí durante a ditadura brasileira, que foram para países da Europa, etc. Então, a gente defendia que era o momento de fazer um asilo diplomático, por quê? Porque isso internacionalizaria a questão, criaria um incidente diplomático, trazer uma visibilidade enorme, criaria um embaraço para o golpe tamanho, que não teria mais como dizer que as instituições funcionam normalmente. Esse discurso aí que o Toffoli está dizendo agora, mas está vendo, foi democrática a prisão do Lula, foi democrática a destituição da Dilma, ele não poderia fazer, porque a narrativa teria estragada, ser um tema internacional. Olha quanto que a gente não fala do Julian Assange por ele ficar na embaixada do Equador em Londres. Ficou anos ali gerando notícias semanalmente e tal, ele recebendo pessoas lá, cada pessoa, cada personalidade que ia visitá-lo era uma manchete, ele falando com televisões estrangeiras. Era isso que a gente defendia que o Lula não perdesse o contato com a base, ele fosse o proprietário da sua narrativa, então ficasse em contato direto com a militância. Eu mostrei vídeos do Emanuel Zelaya, do muro da Embaixada do Brasil, fazendo um comício, mesmo o pessoal cercado pelas Forças Armadas de Honduras, o pessoal ia lá, ele subia no muro, fazia um comício, dando entrevista lá de dentro da Embaixada para Deutsche Welle, o canal alemão e tantos outros. Nós defendemos aqui muito antes dele ser preso. Aí vem o Emir Sader, eu vou mostrar o print aqui eu fiz como banner, né? Tá no banner do artigo que nós publicamos ontem à noite. Vem o Emir Sader e fala: fácil opinar agora que o Lula... Agora, hein, Wellington? Agora que o Lula deveria ter se asilado numa embaixada. Quando foi decretada a sua prisão, uns achavam que ele deveria se apresentar, outros que deveria resistir. Ninguém achava que ele deveria se asilar. Ontem, isso, 20 de novembro. Aí eu coloquei um print, um still aqui de um vídeo, que era um drops nosso daqueles que eu fiz no dia... Mas isso foi Wellington, foi uma das milhares de vezes que a gente falou aqui, e membros da comunidade também expressou. Nossa, o pessoal lembrava... Rômulo, sobre esse assunto, eu cheguei até a dizer que tinha sido um adido militar que tinha apresentado a sugestão para mim aqui no encontro que eu tive na Suécia, no Trix Departamento, que é o Ministério do Exterior aqui da Suécia. Você lembra disso? Lembro. Wellington, então, olha isso. Aí eu botei esse estilo dizendo assim, lá de 14 de março, falando assim, liderar, porque tinha essa história, que eles queriam que eles trabalharam, esses intelectuais, o PT jurídico, trabalharam para dizer, Lula, não faz isso, se você for para a embaixada, a Globo vai dizer que você é um fujão, não faz isso. Então, a Globo pautou a ação da resistência, é mole. Aí nesse vídeo especificamente, que tá nesse artigo, você pode ver, eu falei, ir para uma embaixada não seria um ato de covardia, não era fuga, era um ato de extrema bravura. Por que Wellington Calazans isso? Porque, primeiramente, ele mostrava desprendimento com essa ideia de pouco se importar com o que ia dizer a Globo ou não. Brizola, alguém mais bravo que Brizola? Brizola saiu em 64 para resistir, diziam até, plantaram um boato que ele tinha fugido vestido de mulher, ele nunca se importou muito com essa história, até não gostava, mas nunca se importou. Rômulo, Brizola... E olha, eu lamento muito nesse aspecto ter ficado ausente a semana passada, porque foi um ano de morte de Muniz Bandeira, meu professor eterno, e eu estou devendo uma homenagem a ele aqui, depois de um ano de morte. Vamos fazer isso.
Mas Muniz Bandeira, eu tenho isso gravado aqui, porque eu sou muito ético, você me conhece, Romulo, mas eu tenho gravado aqui depoimento de Muniz Bandeira, contando que Brizola aceitou ajuda da CIA para fugir, para não morrer, aceitou treinamento e depois, quando voltou, deu uma banana à Mangabeira Unger, e por isso que ele plantou Dilma no PDT para fazer o serviço que fez com Brizola, e o isolamento, rachou o partido, etc. E depois foi para o PT e fez o que fez com Lula, e Lula está nessa condição. Essa Dilma que hoje está pregando no Twitter aliança com o diabo, quando, na verdade, quem fez aliança com o diabo foi Brizola e Lula. Né? Com ela. Ela é o diabo, nesse caso específico. É isso. Então, não, essa é incrível. Essa história, um parênteses aqui. Essa história dela aí querer citar o Churchill, que é famosa essa fala. O Churchill falou o seguinte: se Hitler invadisse o inferno, eu me aliaria até o diabo contra o Hitler. O Churchill falar isso na Inglaterra, num contexto de guerra, ele tá ótimo, perfeito. Agora, em 2018, no Brasil, que caminha a passos largos para virar o evangelistão do pó, ela dá essa manchete. Eu falei, a dúvida, Wellington, é só quando que ela foi cooptada. Eu não tenho mais dúvida. Agora, assim, quando? Tem essa tese aí que você falou, de informações, inclusive, do pessoal de inteligência de fora, que fala que foi uma coisa de longuíssimo prazo lá de trás. Isso aí tem gente que não acredita, pode até dizer que foi. Agora, que hoje em dia ela está trabalhando por outro lado, acho que fica claro, ainda mais quando ela diz isso. Eu me aliaria ao diabo para ir contra o Bolsonaro. Isso bombou nas redes subterrâneas aí dos neopentecostais ontem no WhatsApp. Mas o que é isso? Com aliado assim, que não é aliado, quem precisa de adversário? Aí, como a gente estava falando, Wellington, essa questão aí do lado do vídeo, a gente defendeu aqui exaustivamente. Membros da comunidade vieram lá nos comentários desse post falar também, eles encheram tudo que era seção de comentários de site por aí, falando asilo, 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 asilo numa embaixada, todo mundo. Aí vem o Emir Sader agora tentar falsificar a história. Sabe, Wellington, isso é aquela tradição do Stalin, que quando a pessoa saía da graça do regime, né, ele apagava das fotos históricas. Então, assim, eles querem apagar para não ficarem tão mal, porque essas foram as pessoas, esses supostos estrategistas, entre muitas aspas, que viraram pro Lula e falaram isso. Não vai pra embaixada não, que isso é fujão. A Globo vai chamar você de fujão. Quem chamou Emir Sader e aquele outro, não é, o menor que fica falando mal da gente? Altman, Breno Altman. Breno Altman. Era assim, outro do Campo Araperon também. Os dois eram os campeões do Campo Araperon, que era uma estratégia maravilhosa, isso, que ia fazer uma lavada na eleição. Estou esperando até agora. O Pedro Nicolas está comentando aqui no YouTube, ele lembrou bem, que quem desmentiu esses caras aí foi o próprio Lula. Lula falou, sugeriram que eu fosse para embaixada, falaram por aí. Tá no livro, Wellington Calazans. Isso. Então, não é? Rapaz, eu mandei recado até para parente de Lula sobre isso, porque era informação que eu tinha de pessoas estratégicas, pessoas de inteligência. Quando eu falo de inteligência, eu não estou falando que é uma pessoa inteligente, não, pessoas de serviço de inteligência, minha gente. Pessoas que trabalham com espionagem. Eu fiz amizade com muitos desses, e por isso eu tenho boas informações, e Rômulo tem boas informações. Trabalhei numa guerra, você quer o quê? Eu estou vivo depois de uma guerra, por quê? Então, aí vem agora. Sabe a conclusão que eu cheguei? Que a retrospectiva durante o recesso que o Duplo Expresso pretende fazer vai ser a novidade dos outros sites. A gente vai fazer a retrospectiva e eles vão plantar como novidades. Essa é boa, velho. Você falava que o problema é o delay, né? Mas esse delay já é uma falsificação histórica. Não é só delay, não, é mau caratismo. Eu botei no Twitter ontem, até marquei você. E hoje no Facebook cedo, eu falei brincando que eu acordei musical. Eu escrevi assim: eu vejo o futuro repetir o passado, entre aspas, Cazuza. E depois eu botei assim: não está sendo fácil, Kátia. E botei observação: Kátia foi apenas para revelar o meu lado eclético. Então... Aí, Wellington, ontem eu respondi isso aqui, né? Eu fui pro Facebook, pro Twitter, fiquei revoltado. Primeiro assim, eu não corro atrás, né? O pessoal, os expressionautas que me marcaram, falou, como assim? Dizendo que ninguém, agora é fácil, que ninguém tinha falado. Aí me marcaram, eu vi e respondi. Eu falei, que feio, Emir Sader. Muitos achavam sim que o Lula devia pedir asilo diplomático.
ficarem em embaixada no território brasileiro, como Manuel Zelaya fez em 2009 em Honduras, como também fez Julian Assange. Ora, o Duplo Expresso fez campanha aberta para isso. Ver o artigo de 14 de março de 2018, um mês antes da prisão, portanto, dizendo: não nos deixe sem liderança, presidente Lula. Aí está aqui linkado. Eu falei: mais humildade, Emir Sader e demais estrategistas, entre aspas, do PT. Assumam os erros. É um primeiro passo. Aliás, cadê a tal operação Peron Câmpora, que ia ser um arraso na eleição e garantir a vitória? Nunca mais vi nem Emir Sader, nem Breno Altman comentando esse plano genial que ambos defenderam. Ao contrário disso, ficam por aí atacando o Duplo Expresso. E agora, pegos nessa mentira tosca de negar que muitos defenderam o asilo hoje concedido ao ex-presidente do Peru, Alan Garcia, pelo Uruguai. Já o 247, a central do Plano B, Brasil 171, que no dia da prisão do Lula defendeu ao vivo que ele se entregasse, o Mercadante foi lá, eu botei o vídeo aqui, tá o vídeo para vocês verem. Eu falei: agora faz uma pesquisa ontem, vou mostrar aqui, ó, pesquisa, ó, sondagem 247, 65% defendem que Lula deveria ter pedido asilo diplomático. Aí eu falei: ó, faz sondagem, pesquisa com o público sobre a conveniência do asilo. Ora, a internet não esquece, meus caros, a internet não perdoa, tem print de tudo. Na introdução ainda, eu botei aquela coisa assim, que é meio até sacanagem, que é uma coisa geracional, ninguém, assim, em princípio, pode ser repreendido pela geração a que pertence, mas eu botei, ó: os tiozões, mais uma vez, denunciam um certo gap geracional e mostram não terem compreendido ainda a era digital. Ora, a internet não perdoa, a internet não esquece e nem perdoa. Print, hashtag print, né? O pessoal usa hashtag também, ver se pelo menos isso eles já aprenderam. Aí botei aqui, ó, esse vídeo do depoimento da Thaís Moia, que ela fala que ela estava lá no sindicato do dia e que ela viu que o pessoal já sabia desde aquela época que o Lula entrava para não sair mais. Eu acho esse depoimento muito poderoso. E isso foi feito por um Expresso Nauta. Não foi a gente que fez a edição desse vídeo, não. O Expresso Nauta pegou, fez a montagem com imagem, ficou bem legal. E no final tem a fala do Mercadante. Eu vou botar aqui rapidinho para vocês verem o nível da sacanagem. Sentido nisso que eu vivi lá na... Vamos lá do início, peraí. Pronto. Isso que eu... Pô, não tem um negócio que... Só fez sentido isso que eu vivi lá na CUT agora, recentemente. Nada acontece por acaso, né? Mas as coisas foram acontecendo lá na CUT que quando eu vi no sábado, ele se entregou no sábado, né? Foi na missa. Foram acontecendo, na hora que ele entrou no colo das pessoas, não sei o que, eu estava bem na parte que ia entrar pela escada ali, para subir no segundo andar, onde era o QG dele, e eu ajudei os seguranças ali e tal, quase me estrepei toda, fiquei toda machucada, daí fiz amizade. Quando eu vi, eu estava no segundo andar. Eu estava, tipo, sentada do lado do Haddad, do Mercadante, das pessoas que estavam esperando ser chamadas para falar com ele, Manuela Dado, a senadora Regina. Daí a gente conversando, assim, eu sou meio boca aberta mesmo, não tenho muita vergonha, fui conversando e eu estava com uma coisa na minha cabeça, que era assim, da gente fazer, eu acho que isso a gente tem que fazer até agora, assim, é uma ideia que pode ser pensada, da gente articular uma caravana que saia aqui do Nordeste, que articule com o Norte, Nordeste, que desça o país mesmo. É aqui que está o Lulira, então a gente desce até a porta da Polícia Federal, passando, sabe? Conversando com as pessoas, com os caminhoneiros do ponto, fazendo política mesmo de novo, sabe? Da maneira como o PT fazia. E se isso minimamente funcionar, assim, se for articulado, se tiver estímulo, né, e tal, vai ter um impacto muito grande. Imagina chegar próximo disso na Polícia Federal. Enfim, eu falei disso para as pessoas que estavam lá. Elas gostam, tipo, os políticos, os sindicalistas que eu conversei, eles gostaram, acharam que era viável, que podia de fato ter um impacto e tal. Aí quando eu falei com o Mercadante, ele gostou muito, até falou, estava do lado dele e tal, e ele falou assim: acho que no aniversário dele é uma ótima. E eu sei, né, que o aniversário dele é em outubro, porque ele nasceu dia 6, mas ele é registrado no final, e dizem que ele é escorpião. Ele não é escorpião, mas dizem que é. Como eu sou escorpião, eu sabia, né? Na hora eu regalei o olho e falei: como assim, aniversário do Lula? Sabe assim?
Daí, aquela confusão, que estava um clima de velório mesmo, assim. E aquilo fugiu da minha cabeça. Daí, esses dias, eu falei, nossa. Eles já sabiam, né? Eles já sabiam que o Lula ia mofar, que ele ia ficar pelo menos até outubro na prisão. Vocês acham que o Lula tinha opção de ficar em liberdade? Falou, não. Olha, isso aí, essa parte agora do Mercadante é no dia da prisão do Lula. Então, agora eles fazem sondagem lá no 171, dizendo, o pessoal queria que ele se exilasse. Olha o que eles defenderam no dia da prisão do Lula. Eu prefiro ficar preso. Evidente que ele não tinha essa opção. Não tinha opção. Ele ia fazer qual a opção? De fugir? Fugir para onde? Fugir como? Voltar as costas para os companheiros. E os outros companheiros que estão presos, e ele não vai ter um gesto de liderar esse enfrentamento, de mostrar que é uma injustiça para o mundo, de mostrar, gerar uma indignação no Brasil contra o que está acontecendo com ele, de questionar as decisões que estão na justiça. É através dessa luta que a gente vai recuperar a democracia do Brasil. Não tem como fugir disso. Então não existe essa hipótese. Não, o Lula tinha a opção pela liberdade. Não tinha. Ele foi sendo injustiçado, os processos atropelados, tinha mandato de prisão contra ele e seguramente ele seria perseguido e preso. Então não há essa opção. A opção, o Lula não optou pela cadeia, ele simplesmente tomou a opção mais responsável que ele podia ter com o país, com a democracia, com o Estado de Direito, inclusive com os companheiros que estavam lá na porta do sindicato e que podiam ser expostos a cenas de violência. Não tinha nada disso se ele tivesse ido para uma embaixada. E a gente sabe que o Aloysio Mercadante está há muito tempo no PT, desde os anos 80, para fazer isso, para finalmente conseguir entregar o Lula e tirá-lo da política. Parabéns, Aloysio Mercadante, seu 2018 foi um ano de sucesso, né? Realmente. Infelizmente foi uma tragédia para o Brasil. Aí eu botei no artigo, Wellington, a participação... Romulo, agora, olha só que coisa. Antes de você... Desculpa interromper, mas é porque aqui é uma conversa nossa hoje, tá? É o seguinte, Romulo, olha só o tamanho de Lula para a política mundial e olha quem está decidindo. Lula também deu cada mancada do cacete. Como é que se cerca de tanta gente imbecil e mal intencionada assim? Bora falar sério. Às vezes até eu cheguei, e você sabe disso, a desconfiar em um momento que Lula estava no esquema. Porque não é possível que uma pessoa não conseguisse ver que tinha tanta gente escrota no seu entorno. Mercadante é um X9 dos serviços internacionais. Todo mundo, eu fiquei sabendo dessa informação em 2001, na Guerra de Angola. Como é que o pessoal do Brasil... Falei isso a várias células do PT na Bahia, porque eu tinha informação e passava. Antes dele chegar ao poder, né, Wellington? Sim, exatamente. Cuidado que esse cara é X9. Aliás, eu dei uma lista. Falei do risco da formação das células de São Paulo no PT. E olha, não sabia sequer da maldade do laranja podre. E o pessoal me falou, é em São Paulo que está a semente do mal. É lá que está tendo treinamento. E aí, a gente vê hoje toda a realidade. Eu sabia disso em 2018. E eu falei... Eu só não vou dizer a quem eu falei, porque eu não quero comprometer, porque são pessoas... Mas deixa lá, mas eu falei, eram pessoas do PT que tinham cargos eletivos, certo? Para ficar muito claro que não foi para qualquer um. Eu falei, avisei quem era lá, eu não usei essa expressão na época, mas quem era infiltrado. Falei, fiz uma lista e passei a bola para eles. Mas era todo mundo naquela empolgação, todo mundo doido para pegar o melhor carro. E aí ficou nisso aí que ficou. Agora, Mercadante discutir o que é bom para Lula, um cara que disse que a Folha de São Paulo não apoiou o golpe. Porra, eu realmente... Lula, você também pediu para apanhar. Vamos lá, Romulo. Wellington. Aí eu botei também o depoimento muito forte, Wellington, do Luiz Moreira na última sexta-feira aqui. Ele falou 1h30 sobre a questão, uma participação doída dele, doída para a gente que estava aqui, doída para quem estava ouvindo. Conversei ontem com a queridíssima Doroteia Kremer, professora de psiquiatria. Ela me falou que depois que ela viu a participação do Luiz Moreira, ela ligou para Ana Luquezzi e ficaram as duas chorando no telefone, comentando. E assim, o Luiz Moreira, eu falei com ele no fim de semana seguinte, ele me falou assim, eu comentei, né, professor, a repercussão está muito boa, o pessoal gostou muito. Ele falou, mas foi duro demais falar isso, né? A gente mexe muito com a gente fica doído. Eu falei, professor, você, eu e todo mundo que efetivamente estava de verdade lutando pelo Lula livre. E eu soube, Wellington, é muito interessante, aliás, é um tema que eu devia ter falado ontem,
mas é até melhor ter ficado para hoje, porque tem tudo a ver. Eu queria falar o seguinte, Wellington, nesse programa ele fala, por que eu botei aqui nesse post? Porque o Luiz Moreira fala que certo estávamos nós em defender o asilo diplomático, esse que agora que o Emersader ontem falou que ninguém disse, pois na sexta-feira o Luiz Moreira, esse grande jurista, já comentou sobre uma sugestão que a gente dera 8 meses atrás. Ou não, 8 meses, uma das vezes, né? Porque a gente está falando aí desde... Isso que eu ia falar, Wellington, você não sabe. Eu, quando comecei a entrar em contato com o pessoal da blogosfera, foi para isso, em 2016. Eu era só comentarista em sites, ali principalmente no do Luiz Nassif, deixava comentários ali, e eu procurei, tem os e-mails disso, eu procurei o Luiz Nassif e o Paulo Henrique Amorim ali em março de 2016, no dia da condução coercitiva. Como a minha área de especialidade é o direito internacional, foi onde eu fiz quatro pós-graduações em direito internacional, 3 estrito sensu, 1 lato. Eu falei, eu bolei uma estratégia, assim, pensando, usando todos os mecanismos do direito internacional para criar um incidente diplomático, e aí mandei para eles isso, e foi quando eu comecei a falar com o Nassif. Eu fui procurando, falei assim, qual é um meio seguro da gente falar? Porque eu não ia mandar uma informação dessa por e-mail, então eu fui falando, olha, como que a gente pode falar, não sei o que e tal. Aí depois ele começou a pegar meus artigos, publicar no site como artigos independentes, os meus comentários nos artigos dele, aí depois me chamou para ter um blog, foi assim que eu comecei, mas o meu primeiríssimo contato ali, na condução coercitiva, no calor da condução coercitiva, foi procurar Paulo Henrique Amorim e Luiz Nassif, mandei e-mail para os dois, tenho isso tudo falando isso, que eu precisava falar com eles urgentemente para uma estratégia de defesa para o Lula. E de lá para cá, a gente veio trabalhando isso, tal, desde aquela época, eu já sabia que ia dar nisso. Olha isso, olha, Wellington, 2016, março, falando, você conversando com as fontes de inteligência também, todo mundo falando, e você foi até... como é que eu vou dizer assim, magnânimo, porque o que o pessoal da inteligência te falou é pior. Eles falaram, olha, é pior. Fala aí, Wellington, o que eles falaram. Eu acho que é importante nesse momento. Você está falando em relação à situação de agora? É. Não, que até dezembro a vaca vai pro brejo. Se a gente começar a denunciar, e Gleisi Hoffmann também sabe disso, já fez essa denúncia de que hoje a luta não é nem por Lula livre, é por Lula vivo, certo? Gleisi Hoffmann, sabe? Ela assiste o Duplo Expresso. Aliás, é um bocado de gente aí que assiste o Duplo Expresso, é cagão, porque todo mundo é refém dos podres lá do DJ Pepper, tá? Mas vem aí, a gente está lutando, pega umas coisas boas para, né? Pra acabar com essa palhaçada. Mas é isso aí mesmo que eu vou falar. É isso, exatamente. Então, aí falaram, olha, o destino de Lula, olha, Wellington, só escapa se tiver no esquema. E foi um grande teatro, mas pelo rolar das águas aí, acho que não. Então, felizmente, apostamos na tecla certa, que era a liberdade de Lula. Mas o risco de morte de Lula é real. E eu já falei isso aqui, mas eu não vou ficar falando, porque tem gente que... Esse mesmo pessoal que dizia que era loucura nossa mandar ir para a embaixada ou pedir asilo, esse mesmo pessoal é o mesmo que diz que é teoria da conspiração a gente falar sobre o risco de vida, quer dizer, de morte, né, de Lula no presídio. Ah, porque ele está bem, a comida dele, a gente que cuida, eu não sei o quê, eu como antes um pouquinho, tá bom. Wellington, a carcereira, a juíza, não deixou nem colocar um frigobar na sala dele. Por que ela não quer um frigobar? Porque senão ele ia ficar com a garrafa lacrada de água lá, em vez de pedir o copinho aberto que os caras trazem lá de água gelada. Por que a carcereira não deixou ele ter um frigobar, né? Então, assim, são coisas que você vai juntando que realmente esse é o alerta. Você falou isso de fato depois que você avisou e a gente ficou martelando aqui nessa questão que a hashtag a luta agora é Lula vivo, mais do que Lula livre. A senadora Gleisi Hoffmann já falou sobre isso também. E aí eu queria dizer o seguinte, Wellington, nesse mesmo vídeo eu recomendo que todo mundo veja depois esse depoimento do Luiz Moreira, da sexta-feira passada. Eu fui né, saber porque ele fala, ali foi uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção disso, mas ele fala que aquele habeas corpus, por exemplo, que foi feito pelos 3 deputados, o Vadir Damus, o Paulo Pimenta e o Paulo Teixeira, foi para desestabilizar a defesa técnica do Lula, do Zanin, doutor Cristiano Zanin e da doutora Valesca Teixeira. Foi feito para isso. Eles não falaram antes para a defesa. Todo o tempo a defesa técnica deles vem sendo sabotada e as suas ações limitadas pelo PT jurídico.
E ele falou essa questão. Eu fui conversar com pessoas que têm familiaridade com a situação processual do Lula e confirmaram tudo que o Luiz Moreira falou. E nesse vídeo, a parte final sou eu falando, Wellington. Falando mais uma vez de um tema que nós não vamos esquecer, aliás, agora mais do que nunca nós vamos esquecer, que são os documentos que estão aqui na Procuradoria da Suíça, da República, aqui em Berna. Que ninguém veio pegar, que é a lista verdadeira do Odebrecht, sem estar batizada pelo Deltan Dallagnol, que sumiu com 3.000 documentos. E os que sobraram ele falsificou. Quem diz isso não é o Duplo Expresso, quem diz isso é um relatório da Polícia Federal do Brasil, pedido pelo Sérgio Moro, que fala que esses documentos foram falsificados. A Suíça tem os documentos originais. O presidente Lula poderia vir aqui pedir esses documentos. Só que sabe qual é o problema, Wellington Calazans? O problema é que, embora o nome do Lula não esteja lá e ele fosse inocentado com isso, tem nome de muita gente desse PT podre, desse PT jurídico. Então, eles pressionam, impedem a defesa técnica do presidente Lula, os advogados, de virem aqui pedir esses documentos. Então, eu quero saber o seguinte, Wellington, a minha nova campanha é o seguinte, eu esqueci até de falar com vocês isso antes. Não, vamos fazer um apelo a esse povo que vende livro aí, com a miséria de Lula, os anúncios da desgraceira com a vida de Lula. Esse pessoal que ganha dinheiro com isso, bora na Suíça. Rômulo é um advogado renomado. Rômulo é um advogado preparado. Está aí à disposição. Não, tem o advogado suíço, Wellington, que se prontificou também. Eu estou falando de você como uma pessoa que pode resolver a situação interna. Eu corri atrás do pessoal para fazer isso, fui atrás do advogado aqui. O desafio está lançado, ô cambada de mentiroso. Querem vender livro, querem foto bonitinha de Lula se enforcando porque o filho vai ficar famoso como fotógrafo. Não é isso? Lula citou. Teve uma advogada famosa do Rio que disse que eu não ficaria preso nem 2 dias com esse processo frágil. Quem seria essa advogada famosa? Eu sei quem é. E você, Rômulo? A torcida do Flamengo sabe também. É aquela que eu chamei de alpinista jurídico-social. Exatamente. E a torcida do Fluminense também sabe, né? Agora com essa aproximação com o Chico Buarque. Então, é isso, Rômulo. Foi isso que fizeram. Lula virou, sabe o quê? Grife para eleger canalhas que tiravam fotinhas e filminhos com ele e os outros que querem agora bancar o jurista do cacete. É isso, Wellington, eles queriam o Lula preso, essa é a questão, porque era mais poderoso eleitoralmente. Eles queriam o Lula preso. E aí, nesse depoimento aqui do Luiz Moreira, eu comento sobre essa questão dos documentos, e eu queria lançar o Wellington, porque eu fiquei com a impressão, depois de conversar com pessoas que acompanham mais de perto o processo do Lula, que, de fato, não é por falta de vontade dos próprios advogados técnicos do Zanin e da Valesca que esses documentos não são pedidos aqui. É por pressão pesada do PT jurídico, desse pessoal que está na lista, muito provavelmente. Então, é o seguinte, eu quero agora, vamos desafiar algum órgão da direção do PT, a executiva, enfim, qualquer órgão desse, a deliberar que eles permitem, autorizam a defesa, ou até pedem, instam a defesa técnica do presidente Lula a vir pedir aqui os documentos. Que tal? Que tal? Vamos pedir para o PT fazer isso, para eles dizerem que querem, que eles estão realmente engajados na defesa do Lula, da liberdade do Lula, da sua vida e da desmoralização da Lava Jato, mostrar que não fizeram acordo com a Lava Jato para entregar o Lula e se salvar, então que peçam que o doutor Zanin, a doutora Cristiana, doutora Valesca e o doutor Cristiano Zanin, quando vierem aqui da próxima vez a Genebra, a ONU pedir atualizar o processo na ONU, que eles peguem um trenzinho, 1h45, venham aqui até Berna, até convido para um café, se eles estiverem aqui, para ir pedir esses documentos que o advogado suíço me falou. Ele não entendia, Wellington, quando eu conversei com o advogado. Mas por que o Lula, os representantes do Lula, não vieram até aqui pedir esses documentos? E ele tem outros clientes brasileiros, Wellington. Eu falei para ele ia ter... Eu acho que você não estava aqui no dia que eu contei isso. No final de outubro, acho que foi dia 29 de outubro, salvo engano, teve um evento aqui na capital em que esse advogado suíço, que representa alguns clientes contra a Lava Jato aqui, e o Procurador-Geral da República iam falar para uma plateia de juristas suíços, uma conferência sobre a Lava Jato. Era uma fala lá sobre a Lava Jato, um seminário. E o procurador da Suíça, que até agora, ele acha que a Lava Jato é séria.
Ele acha que a Lava Jato é honesta porque ninguém falou para ele o contrário. Aí esse advogado, como sabe, já me reuni com ele, já falei dos podres da Lava Jato, desses achados dos documentos que sumiram, foram falsificados. Ele pediu um subsídio assim, não, eu quero mostrar justamente os abusos da Lava Jato, eu quero desmoralizar. Você tem alguma dica? Eu falei, olha, dica melhor que essa você não vai encontrar. Você vá às matérias jornalísticas de tempos atrás e pegue o relatório da Polícia Federal pedido pelo Sérgio Moro sobre a fidedignidade dos documentos do Odebrecht que estão em posse da Procuradoria da República do Brasil. O documento da Polícia Federal do Brasil, aliada parte da Lava Jato, diz que sumiram com documentos que a gente já sabia, a gente falou aqui, fomos nós que forçamos a Polícia Federal a falar isso com o nosso trabalho, que eles iam dizer que os documentos estavam certinhos, e a gente mostrou com o apoio de uma expressonauta e muito querida, que achou lá o site da FRA, que foi a empresa que recuperou os documentos, falando que eram 18 mil, e o Deltan Dallagnol chegou com 15 mil no Brasil, mas que porra é essa, desculpa. A gente publicou aqui, era o dia que ia sair esse relatório, aí eles pediram um adiamento excepcional por 2 semanas, e aí quando voltaram não tinha mais jeito. E aí falaram, não, realmente sumiram documentos e dos que sobraram, vários foram manipulados, falsificados. Tudo isso sumiu e foi falsificado quando estava em posse de procuradores da República do Brasil que receberam da Suíça. Falei, se você pegar e mostrar para os suíços nesse seminário que a Polícia Federal do Brasil diz que as provas que estão condenando Lula, essa pessoa, esse ente até internacional, foram falsificadas e sumiram com parte e ainda estão sendo usadas para prender Lula e dezenas de pessoas no Brasil, os suíços vão ficar de cabelo em pé. Vai acabar essa história. Falei isso para ele, até não conversei com ele depois ainda, quero saber qual foi a reação do pessoal ao saber disso. Então, isso é fundamental de moralizar a Lava Jato, porque aqui fora do Brasil esse trabalho não é feito. Então, vindo aqui e pedindo essa documentação, Wellington, acabou a Lava Jato. E só a única razão para esse pessoal não vir pedir é porque devem ter feito um acordo com a Lava Jato, possivelmente porque o nome de algumas dessas pessoas está na lista, embora o do Lula não esteja. Então, isso é o que a gente vai voltar a bater. A gente batia muito aqui naquela época que a gente fez a contagem. A gente fez a contagem por mais de 6 meses até o PT jogar o Lula ao mar naquele dia 11 de setembro, que tiraram a candidatura dele, mas a gente vai voltar a bater nisso, porque eu conversei com pessoas que falaram que o relato de Luiz Moreira, que era as impressões dele, bate exatamente com o que acontece de sabotagem e de limitação às ações da defesa técnica. Isso ficou muito claro, Wellington, quando teve aquela liminar das Nações Unidas. Vai o Zanin, a Valesca consegue eliminar, aí vai o pessoal do plano B, do PT jurídico, e tenta diminuir aquilo. Na véspera deles tirarem a chapa do Lula, na véspera eles conseguiram um segundo pronunciamento da ONU, dizendo que a candidatura tinha que ser mantida. E aí vai o PT jurídico e livra a cara do STF. Para ele não ter que desrespeitar a ONU, eles próprios tiram a legenda do Lula para concorrer às eleições. Então, eu recomendo a todo mundo que veja, está tudo nesse artigo que está lá publicado no Duplo Expresso, e por fim, eu republiquei, para não ter essa história, ficar o dito pelo não dito, o artigo lá de trás, do dia 14 de março, dizendo não nos deixe sem liderança presidente Lula, colocando os exemplos internacionais. Eu botei aqui, daquela época, esse é o vídeo lá de março, um mês antes do Lula ser preso, do Manuel Zelaya falando a TV alemã de dentro da Embaixada Brasileira. Aqui o segundo vídeo do Manuel Zelaya fazendo um comício de cima do... eu não estou mostrando o vídeo, olha aqui, perdão. Tá lá, eu publiquei aqui, tá aqui, o Manuel Zelaya falando do Deutsche Welle, mas falou a todos os canais estrangeiros de dentro da Embaixada do Brasil. Aqui ele fazendo um comício de cima do muro da Embaixada, isso aqui são os apoiadores dele fora, e tá todo mundo aqui cercado pelo Exército, porque estava em estado de sítio o país, mas não se intimidaram, ficaram lá, e ele ficou, Wellington, na Embaixada, meses e meses a fio, até terminar o processo eleitoral fraudulento, com toque de recolher, sem o pessoal poder fazer campanha, com fraude até na contagem dos votos. E aí depois disso, depois de denunciar e manchar para sempre a imagem daquela eleição, aí sim ele conseguiu um documento que é um laissez-passer, que é digamos assim, um passaporte precário só para um uso, digamos assim, um passaporte descartável, para ele poder só ir num carro da representação diplomática do Brasil para o aeroporto e voltar para o exílio, que era para onde tinham mandado ele. Wellington, você veja como é ato de bravura
loucura você ir para a embaixada. O Emanuel Zelaya, ele era presidente, foram lá os fuzileiros navais na casa dele, com metralhadora, pegaram ele de pijama, botaram num avião e mandaram ele para Costa Rica. Ele já estava no exílio. O que ele fez? Pegou um carro e foi clandestinamente de volta para o país, foi para a Embaixada do Brasil e pediu asilo, para justamente criar esse incidente diplomático. Todo o mundo ficou falando de Emanuel Zelaya na Embaixada do Brasil naquele ano, ninguém ia falar de Honduras, de eleição, o que virou um tema, por quê? Porque o cara criou um incidente diplomático, era o que a gente queria que o Lula tivesse feito. Aí ficou lá na embaixada, e aí quando terminou com a sua família também, é importante que a gente diga que a família do Lula também deveria ter ido para a embaixada da Rússia ou a embaixada da China naquele momento, que eram os mais recomendados, inclusive o pessoal que se tem encontrado a inteligência falou que eram os países mais recomendados para que ele fizesse isso, e com a sua família para lá, e aí depois disso eles conseguiram um laissez-passer, como conseguiu o Zelaya, para pegar o carro da representação diplomática e para o aeroporto e aí sim partir para o exílio. E eu já falei, e aí, então a luta ia parar aí, o Lula ia parar? Não, o Lula ia constituir fora do Brasil um governo brasileiro no exílio, porque ele ia continuar candidato, assim como ele continuou até agora, ele ia continuar candidato, a candidatura ia ser cassada, não ia ser o PT que ia tirar, não, a candidatura cassada, e ele ia falar, eu era o favorito, as pesquisas me davam mais de 60% dos votos. Ele estava caminhando para isso, votos válidos. Então, eu vou constituir o governo brasileiro no exílio, que é o governo legítimo, para deslegitimar para sempre o governo Bolsonaro internacionalmente. Isso tem exemplos históricos. A Espanha, quando caiu o governo republicano para o franquismo, fez exatamente isso. O governo lá republicano espanhol foi para o México e formou o governo espanhol no exílio. E isso ia ter... Imagina, quem além do Lula, Wellington Calazans, teria nome e peso para poder chefiar um governo no exílio do Brasil? Ninguém. Então, esse pessoal jogou de dentro, Wellington, jogou de dentro o tempo inteiro para impedir que o Lula fosse mais útil à resistência ao golpe. Eles lutaram para facilitar o quanto puderam o golpe no Brasil, Wellington Calazans. Mas eu quero dizer o seguinte, Ramos, olha, tuitinho de Dilma, olha quanta coincidência, dizendo que vai fazer aliança com o diabo, né? Coitado do diabo, vai levar o golpe. Aí, Haddad querendo ser diretor de programação do Netflix. É incrível esse, velho. Quem não sabe ainda... Emi Sader dizendo que agora que ninguém disse o que o Duplo Expresso já tinha dito há muito tempo. Ele quer dizer que a gente não existe. Ele sabe que eu existo, ele sabe que você existe. Não é? Conversei com ele em Amsterdã, dei hospedagem e bilhete para ele. Ele sabe que eu existo, certo? Agora, na época eu pensava que ele era uma pessoa, eu lia os textos dele, assim, nossa, uma carta maior. Eu já falei aqui, Wellington, eu li o livro dele, O Anjo Torto, sobre a história da esquerda no Brasil, quando eu tinha 14 anos no colégio de aplicação do FRJ, sempre admirei ele, como intelectual continuo admirando, mas realmente quando ele se mete diretamente na política, não tem sido feliz. Inclusive, fez parte daqueles ataques a gente, compartilhou aqueles conteúdos. O problema é essa agência de... Olha, o Samuel Gomes chegou. Corta o microfone dele aí, que é um barulho danado. Mas ele já chegou. O problema é essa tal dessa... Perseu Abramo. Aí. Galera do PT, militante de verdade do PT, de olho na Perseu Abramo. Ali é a fábrica de mentalidades distorcidas. Tá? E de distorção de mentalidades. Anote o que eu estou lhe falando. Sei o que estou dizendo. Tá? Aí pronto. Toda essa dispersão, com Dilma falando que vai, para a infelicidade do diabo, fazer aliança com ele, vai levar golpe no inferno, né? Bombando nas redes subterrâneas evangélicas. Exatamente. Aí Haddad disputando o cargo de diretor de programação do Netflix, Emi Sader dizendo que ninguém falou que Lula deveria se entregar na embaixada. Tudo isso, sabe o quê? Entretenimento, porque o pré-sal está indo para o saco. Porque esse pessoal quer isso, que a gente fique discutindo essas porcariazinhas. Mas o pré-sal quase foi entregue ontem, a zona não onerosa. E Paulão veio aqui segunda-feira, e Paulão está lutando, coitado. Paulão que quase chorou segunda-feira aqui, para falar sobre assuntos de energia do Brasil. E petróleo e energia. Petróleo não é um furar poço e vender óleo, não. Petróleo é estratégico, minha gente. E energia é estratégico. Muniz Bandeira, a primeira entrevista que eu fiz com ele. Um país que não domina
a sua riqueza energética, não é um país soberano. Entendeu agora a profundidade disso? Vou cumprimentar aqui o Samuel, depois a gente volta com a nossa conversa, que está boa hoje, Romulo. O tempo, né, voando assim. Wellington, só completar aqui, enquanto você estava falando, eu mostrei para o pessoal digamos, a candidatura do Haddad para ser, como você disse, diretor de programação do Netflix, né? Aí botou, depois de Black Mirror e The Handmaid's Tale, é das distopias que mais dialoga com as bozo-aflições contemporâneas. Isso são nomes de séries estrangeiras. Vale a pena. A trilha sonora é muito boa. Nada comparável a Peaky Blinders, mas de muito bom gosto. Aí eu comentei, né? Compartilhei. Vieram me mostrar, não tinha visto, o pessoal veio me falar, eu botei, isso que é liderança, entre aspas, popular, novas aspas. Wellington, tinha te marcado, eu falei, depois de ser eleito presidente de honra do Clube de Ciclismo de São Paulo, como você tinha falado, Wellington, o Haddad está lutando para ser nomeado administrador da fanpage do Netflix no Facebook, só pode ser isso, né? Isso é dialogar com o povo? Olha só, cadê Black Mirror, Handmaid's Tale. O pessoal não sabe nem o que ele está falando, não sabe nem ler isso aqui. O pessoal não sabe nem ler essa porcaria. O que é isso? Isso é liderança popular? Isso foi o candidato de esquerda do Brasil? É brincadeira. Enquanto isso, Wellington, o Jair Bolsonaro aparece lá num churrascão daquele que a gente faz, com farofa, com a garrafa PET de Coca-Cola, pra dizer que ele é gente como a gente. Aí não, lá o bonitão, elegante, né, o professor do INSPER. A tia indiana. Parece uma tia indiana. Chega lá e fala isso, não, que ele é da gente fina. Enquanto o Bolsonaro quer esse canal direto com o povão, se fingindo de popular e lutando por isso, botando essas fotos que ele aparece lá de bermudão, vestido meio cafona, a camisa meio do tamanho errado e tal. Não, aí vai o Bolsonaro que parecia aquela pessoa assim super descoladíssima da Vila Mariana em São Paulo, entendeu? Então não tem como essa pessoa vai tentar continuar sendo a liderança, não tem condição, Wellington Calazans, não tem condição. Vou chamar Samuel agora e quero dizer a você que está preocupado com Haddad, com o processo, tudo teatro. Haddad é armação da Lava Jato. Também acho. Isso aí é para responder. Não vai ter nada com Haddad. É para responder as críticas. É para responder as críticas da esquerda e dizer, olha como ele era do PT mesmo, olha como ele é contra o golpe. Isso aí é álibi, Wellington. Haddad não vai acontecer nada com ele. Haddad é infiltrado na esquerda e ele que veio me provar o contrário. Teve aí processo contra Humberto Costa, cadê? Tudo arquivado depois. Olha aí, Mercadante foi citado. Foi arquivado. Pois é. Eu não nasci ontem, minha gente, eu não nasci ontem. Haddad não vai sofrer nada, esses processos aí são para... Eu citei aqui que na época da ditadura mandaram Caetano Veloso como exilado. Para quê? Caetano Veloso fazia qual mal na Bahia? E aí ele voltou como? Não é? Olha o que Caetano Veloso, que eu já falei, Caetano Veloso na política é a camisinha. Não é? Ele se lambuza dos dois lados. Não é? Ele fala qualquer coisa na política. Qual é a ameaça, Caetano Veloso, para ter sido necessário expulsá-lo do país? Nada, filhote da ditadura para voltar como herói, como muitos outros. A ditadura expulsou muita gente, já com a cabeça preparada para voltar, para ser o herói que tinha sido expulso por nada, para voltar como herói, para sufocar os verdadeiros lutadores. Minha gente, bora acordar aí. Samuel, bom dia. Tem esse função de diversionismo também que você falou, Wellington. Em vez do pessoal estar falando da votação da sessão onerosa no Senado, em vez de falar da securitização da Maria Lúcia Fatuarelli, tá todo mundo falando de processo fake contra o Haddad, que a gente pelo menos sabe que não vai dar em nada, que isso é álibi para dizer que ele é... tá vendo como golpe quer pegar ele, ó. Ele não era infiltrado, não. Ele não traiu o Lula, não. Agora estão indo para cima dele. Tudo balela. O Mercadante também abriram um processo fake desse e depois arquivaram. Humberto Costa, idem. E tantos outros aí que estão lá dentro para fazer o jogo do outro lado, Wellington Calazans. Mas vamos... Wellington, antes da gente mostrar o superchat, eu ia botar isso aqui antes do Samuel entrar, que é o seguinte, né? Ontem eu recuperei esse post que a gente... das várias manifestações que nós fizemos em favor do presidente Lula pedir asilo. Vou repetir, mostrar aqui o banner do artigo que eu botei, lá 171 fazendo sondagem, agora eles que defenderam, vocês viram no início do programa o Aloysio Mercadante lá ao vivo no dia da prisão do Lula, defendendo que o Lula tinha que se entregar assim. Aí aqui, ó, o Emir Sader ontem dizendo que é fácil opinar agora que o Lula deveria ter se asilado numa embaixada, que ninguém achava que deveria se asilar. Aí mostrei aqui um estilo, né, um print do vídeo de uma
uma das muitas vezes em que a gente falou aqui, todos os membros da comunidade também martelando isso, falamos com pessoas do entorno do Lula, todo mundo, e o que a gente ouvia era isso, de gente, olha, Wellington, teve gente próxima do Lula que deu essa resposta, quando a gente fez chegar essa mensagem, falou, não, mas aí vão chamar ele de fujão, a Globo vai dizer que é fujão, não, não pode ir para a embaixada não sei o quê, martelaram isso na orelha dele, ao ponto dele repetir isso no livro que saiu dele. Então realmente isso que o Emir Sader está falando, que ninguém achava que ele ia se exilar, o próprio Lula faz referência a isso, logicamente refletindo sugestões nesse sentido que chegavam a ele, inclusive da gente, deve ter tido outras pessoas também aí que devem ter feito essa sugestão, pensando em todas as vantagens, como a gente falou aqui, de que o Lula se refugiasse numa embaixada e permanecesse no território nacional durante todo o processo eleitoral, podendo falar diretamente ao povo. Eles impediram, ajudaram o golpe, então, tirando essa possibilidade de Lula continuar liderando a resistência. E aí eu queria mostrar para vocês terem uma noção exata, quando saiu esse livro, foi justamente o dia que eu publiquei esse artigo é uma resposta a essa declaração do Lula, repetindo isso que ele ouvia, de que ir para uma embaixada era fugir, era covardia, e aí por isso que aqui no resumo do artigo eu coloquei, ó, não é esse aqui não, é no artigo lá de trás, mas aqui que eu republiquei aqui embaixo, falando que, na verdade, é uma mostra de bravura e desprendimento ele fazer isso. Eu coloquei, como eu falei aqui, então todos os exemplos históricos estão lá no duploexpresso.com, esse artigo eu publiquei ontem à noite, do Manuel Zelaya, na embaixada falando com a Deutsche Welle, falando com os militantes lá de cima do muro, o exemplo do Carles Puigdemont, lá da Catalunha, que também internacionalizou a questão. A gente tem o Rafael Correia, que acabou de pedir asilo na Bélgica, e da mesma forma, o Alan Garcia, esse tema voltou ontem, e o Emir Sader, diante das críticas, se viu forçado a ir publicamente tentar falsificar a história, dizendo que ninguém defendeu isso lá atrás, quando muitas pessoas defenderam, e a gente fez campanha aberta por isso, tentou falsificar, porque voltou a criticar ontem, quando o Alan Garcia, ex-presidente do Peru, que ia ser já preso com essa história de documentos da Odebrecht falsificados, como eu falei aqui mais cedo, ele foi e pediu asilo na embaixada do Uruguai, e depois vai ter um laissez-passer e vai poder ter o asilo territorial e vai para o Uruguai, que era o que deveria ter acontecido com o Lula. No caso do Lula, como o Lula grande, enorme, eu acho que o Uruguai não resistiria à pressão. Então eu acho que o Uruguai não era adequado. Eu acho que tinha que ser como o pessoal aí da inteligência sugeriu, Wellington, ou Rússia ou China. E aí eu queria mostrar essa fala, porque justamente foi uma reação lá no calor dessa manifestação do Lula, repetindo esse discurso tosco que falaram para ele não ir para a embaixada. Foi o vídeo que nesse dia lá em março a gente colocou no Twitter, né? A gente gravava uns vídeos exclusivos para o Twitter. Eu vou botar aqui para vocês ouvirem e verem bem como desde aquele lá de trás a gente está se contrapondo a essas vozes como Emir Sader, Breno Altman e outras pessoas do entorno do Lula que ficavam dizendo para ele que era covardia e que ele não podia ser um fujão. Preste atenção na nossa resposta. Bom dia, amigos do Twitter. Acabamos de levar ao ar o programa Duplo Expresso ao vivo. Eu, Wellington Calazans, e hoje recebendo Patrícia Vauquier e também o Rubens Francisco. E eu queria aprofundar aqui com vocês hoje um dos pontos que nós discutimos no programa. O Brasil foi dormir ontem à noite, acorda hoje com aquele lead, aquela chamada de que o presidente Lula diz ele nesse livro que acaba de ser publicado, que está pronto para ser preso. E que não vai fugir para o exterior e nem para uma embaixada. E aqui a gente queria deixar a nossa leitura sobre essa perspectiva. Eu queria ressaltar algo que nós já dissemos no programa. Ir para uma embaixada, liderar de lá a resistência, não é uma fuga, não é um ato de covardia. Ao contrário, é um ato de bravura, na nossa visão. Porque se deixar retirar do campo de batalha pelo inimigo, pelo algoz, pode parecer um ato altruísta na dimensão individual, de sacrifício pessoal, mas na perspectiva da luta política, o que acontecerá é que a gente ficará com uma tropa sem comando, pronta para ser abatida e enterrada numa vala coletiva, como indigentes todos. Então nós acreditamos, nós do Duplo Expresso, queremos crer que ainda faltam alguns dias e que o presidente Lula pode reconsiderar essa questão e buscar sim a proteção internacional para o prosseguimento da luta, porque a gente não pode perder isso de vista. O presidente Lula se colocar numa embaixada para continuar dando seguimento, dando sequência à luta contra o golpe no Brasil, internacionaliza ainda mais essa disputa
É importante fazer isso, e para uma nação que resiste às pressões imperialistas e de lá liderar a resistência, continuar dando a sua narrativa e o seu comando para as suas tropas, é importante para essa sequência, é um ato de bravura, significaria um desprendimento com relação à imagem, ao que vão dizer dele, porque a direita sim vai tentar colar a peste de que é um covarde, que fugiu, mas para a luta de hoje, de 2018, não para o que vai estar em livro daqui a 20, 30 anos, seria mais importante isso. Nós acreditamos, essa é a nossa opinião. E vamos torcer para que nos próximos dias os conselhos que nós acreditamos sejam equivocados, de quem está no seu entorno e acha que a luta ganha com ele sendo preso, vamos torcer para que isso evanesça desses conselhos e que o presidente Lula possa ter essa compreensão de que nós não prescindimos da figura dele como liderança aqui, porque ele, se deixar retirar da cena, ele vai deixar que a luta passe a ser narrada exclusivamente pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, porque a história dele vai passar a ser contada pelos seus algozes. Ele vai ficar incomunicável e tudo que vai sair vão ser notinhas na imprensa dos algozes, imagens dele sendo humilhado, aviltado, também dos algozes. Ele vai se deixar narrar pelos algozes. Nós cremos que isso é ruim para a luta, ele não deveria acontecer isso, e nós, não só na dimensão dele da narração sobre o que ocorre com ele, vai passar para o adversário, como também, principalmente, do ponto de vista estratégico. Nós vamos perder ele como líder, como figura até que agrega a resistência democrática. Então, insistimos na nossa tese que o presidente Lula deveria permanecer no território nacional brasileiro, mas sob a proteção internacional em uma embaixada, dando seguimento à luta. Essa é a nossa posição. Respeitamos as visões divergentes, mas nessa perspectiva, vendo o presidente Lula preso, nós acreditamos que esse é o encerramento da luta de 2018. Talvez quem aposta numa história de novo Mandela, nós não acreditamos nisso, mas quantas décadas precisou o Mandela ficar preso para depois conseguir as concessões que ele conseguiu do poder econômico branco na África do Sul, para haver uma concertação entre o algoz, entre o opressor e o oprimido. A prisão do Lula nesse ano significa a desistência da luta em 2018. Pode ser que lá no saldo da história mais para frente seja acertado, mas de qualquer forma é preciso aceitar. A luta de 2018 com o Lula sendo preso se dá quase por encerrada, a não ser que ocorra algo imponderável, que por definição não pode ser ponderado, não pode ser antecipado. Mas, em princípio, olhando o planejamento e olhando à frente, Lula se deixar prender significa o fim da luta em 2018. Por isso, insisto, a posição do Duplo Expresso é de que Lula deveria seguir na luta e procurar internacionalizar essa disputa, liderando a resistência brasileira de uma embaixada. Então, essa é a nossa mensagem, queremos deixar aqui para reflexão, entendemos que há quem discorde disso, mas é a nossa posição. Um abraço, bom dia para vocês. Hoje de noite tem Jogo de Damas, no Duplo Expresso, no início da noite, às 8 da noite, no Duplo Expresso. Hoje as meninas vão receber o Rubens Francisco, advogado, e nós voltamos amanhã, às 6 da manhã, porque a verdade chega primeiro, no Duplo Expresso, com vocês, meus amigos. Um abraço, bom dia. Às vezes a gente toma uma porrada, mas é justamente preciso levantar a cabeça e tentar ver mais à frente. Vamos seguir na luta. Um abraço, até amanhã. O Wellington mudou o cabelo, mudou a barba, estava ali com o cabelo mais longo, mudou a barba, mas a mensagem continua a mesma, né? Mudou até a gente. A verdade continua mesmo, Arron. Teve equipes, teve, como vocês viram ali, mudanças na equipe e tal, mas a mensagem e a verdade continuam sendo a mesma. E é um absurdo eles tentarem falsificar agora a história dizendo que ninguém defendeu isso. O próprio Lula fez referência, como eu falei no texto, e esse artigo que eu republiquei ontem e esse vídeo foram uma resposta direta a essa fala do Lula no livro, refletindo pessoas como Breno Altman, como Aloysio Mercadante, como Emir Sader, o pessoal que foi falando
contra ele ir se exilar numa embaixada, e pessoas, até o Gilberto Carvalho falou isso, que ele ia ser chamado de fujão, pessoas do entorno, pessoas de maior confiança do Lula, que falaram isso para ele, aconselhando contra, para ele reproduzir isso no livro, dizendo que ele não ia fugir. Não era fugir. Ali era o desprendimento. Não se preocupar com o que a Globo vai dizer. Diga a Globo o que quiser. Ficou dizendo que o Brizola fugiu vestido de mulher na fronteira para o Uruguai. O que importa? O que importava era ele não deixar a massa ficar acéfala para ser enterrada numa vala comum. Isso era o papel de uma liderança política. Ele errou nisso. Você dizia, então tudo bem. Teve todo esse aconselhamento errado, mas ele falhou. Quem deu espaço e ouviu esses conselhos errados, errou. Logicamente, o saldo da contribuição do Lula para a história é muito maior do que os seus erros, mas nesse caso ele cercou de gente muito ruim, que até o fim ficou se fazendo ouvir com esses aconselhamentos errados, e como ele mais do que ninguém está pagando o preço. O povo brasileiro vai se ferrar, mas ele vai se ferrar também individualmente agora, que está nessa prisão perpétua. Quem viu o depoimento dele e gosta dele como a gente, e logicamente a gente pode criticá-lo, mas continuamos admirando, respeitando ele, até tendo uma afeição pessoal por tudo que ele fez pelo Brasil, mas certamente ele vai pagar agora, porque está numa prisão perpétua e só sai lá daquela prisão num saco plástico. A gente viu o estado que ele estava ali, acabado, envelhecido, entendeu? E é de lá para pior. Então, é muito importante a gente resgatar, porque essas pessoas falam, mas isso já é o leite derramado, vocês estão chorando pelo leite derramado. Não, porque as mesmas pessoas que estão falsificando a história agora, tentando dizer que lá atrás era outra coisa, primeiro que eu já falei, né, aquele negócio, aquele problema geracional, gap geracional. Os tiozões esquecem que tem vídeo, tá vendo? A internet é assim, tem vídeo, tem print, não adianta tentar fabricar uma falsa narrativa, entendeu? Aprende, isso não é mais imprensa escrita que vocês falam e não tem sessão de comentário, não tem debate entre os comentaristas na sessão de comentário. Antigamente era assim, o cara publicava na coluna, era a versão final. Agora não, você publica o artigo, a sessão de comentário já começa, é a Web 2.0. E eles já reagem àquilo e começam a reagir entre eles, aí Web 3.0, redes sociais. Essas pessoas se autonomizaram, não precisam nem mais do artigo para fazer a coisa política. Então, assim, esse tempo passou, gente. Vocês não estão mais no século XX, aceita que dói menos. Então, não adianta tentar fabricar a verdade. A internet, pro bem e pro mal, tá aí. Tem coisa ruim, mas tem coisa boa também, que é permitir a gente colocar as coisas no devido lugar com a documentação que a gente guarda, quem tem esse cuidado. Então, achei importante, porque não é leite derramado. Essas mesmas pessoas que fizeram merda lá atrás e aconselharam o Lula a fazer merda, continuam participando e mandando fazer novas merdas agora. Então, é preciso que fique claro quem é quem. Às vezes, quando a gente critica aqui a central do Plano B, Brasil 171, a pessoa fala, não sei o que, eu não vejo eles falando mal de vocês. Você não vê, mas você não sabe o trabalho pesado por trás que fazem contra a gente. O nosso meio de defesa é esse aqui, então a gente vai falar assim. Dane-se se uma minoria aí diz que é deselegante. Vamos falar, eles falaram isso, Wellington, quando eu flagrei mais uma vez uma audiência comprada lá. Essa parte rústica é minha, você é o menino polido. Inclusive, estou até triste porque o debate agora lá no chat, ao invés de ser isso aí importantíssimo que você resgatou, está sendo se você é mais bonito com barba ou sem barba. Você é mais bonito por dentro, Romulo. Já lhe falei que eu sou apaixonado pela sua inteligência. Eu sou apaixonado pela inteligência de Romulo. Eu vou olhar depois, vou fazer uma sondagem. O 171 não fez uma sondagem ontem? Se Lula deveria ser exilado ou não? Então eu vou fazer uma sondagem aqui para discutir se é melhor com barba ou sem barba, com cabelo maior ou mais curto. Então, Wellington, nessa questão é importante ver que a gente precisa saber na guerra híbrida, por que eu publiquei aquela questão lá da compra de audiência pelo 171, por que eu estou publicando agora de novo isso, que é uma minoria, às vezes até robôs de lá vão ficar falando, é dor de cotovelo, não sei o quê, porque a gente está num contexto, a gente está em guerra híbrida. O mandamento número 1 do Sun Tzu para você ganhar é que você tem que conhecer a si e aos outros, ou seja, saber quem é seu aliado de verdade e quem são seus inimigos de verdade, quem está ali no meio, quem faz jogo duplo. É preciso saber, na guerra híbrida, comunicação é tudo. A guerra híbrida ela se centra em comunicação. Esse pessoal aí, central do Plano B, fez o jogo do golpe. Como que eu não vou denunciar isso se eu tenho elementos para mostrar agora que eles estão fazendo coisa errada? Quem paga para eles comprarem audiência? Quem paga para eles comprarem audiência? Não pode ser alguém desinteressado, alguém querendo defender causas populares e a causa nacionalista. Então tem que denunciar, porque a pinça, Wellington, que a gente já falou aqui entre o PIG e o Piguinho, desses ex-PIGs, né? Eles saíram do PIG, mas o PIG não saiu deles. O PIG e o Piguinho, que é a chamada blogosfera dita progressista, eles querem monopolizar e eles querem fazer a pauta. Então eles querem falar agora do processo do Haddad, em vez de falar do pré-sal e da sessão onerosa. Então, a gente tem que denunciar isso. A gente não está chorando sobre leite derramado. A gente está usando o exemplo do que ficou para trás para projetar isso na luta para frente.
Eles são um instrumento do golpe. Foi assim, eles implantaram o plano B, ajudaram a implantar o plano B, foram fundamental, não foi por outra razão que a gente batizou de central do plano B. Então é importante fazer esse registro, mostrar, coloquei lá no banner Brasil 171, que agora quer se descolar, fazer sondagem, dizendo da asilo. Não, eles defenderam lá com a Luiz Mercadante no dia ao vivo que o Lula se entregasse. Será que essa sondagem também vai ter financiamento em tempo recorde, Ron? Lavagem de dinheiro de campanha? É esquentamento de dinheiro, né? Esses crowdfunding é um perigo isso aí. Esquentamento, não é lavagem, não, é esquentamento. É um terror, viu? Mas Rômulo, eu não queria tocar nesse assunto, não, mas já que eu falei sobre o programa da televisão sueca que teve a delegada Macarena como uma das homenageadas, não é? Aí tem, como foi a repercussão, etc. O pessoal aqui já está sendo avisado pelo Duplo Expresso de várias maneiras. Eu já fiz, inclusive, palestras aqui, denunciando tudo isso que está acontecendo no Brasil. A gente trabalha de uma maneira que eu não gosto de fazer, nem eu, nem Rômulo. Gostamos de ficar fazendo propaganda dessas coisas. Mas o programa da televisão sueca, a gente não está mais colocando para o público no Brasil por uma razão simples. Teve uma avalanche de canalhas que foi procurar a TV aqui para tirar o nosso programa do ar. De canalha do Itamaraty, passando por canalha da comunicação social, passando por político, inclusive do que se diz de esquerda. Olha aí, por isso que eu lhe digo que não temos esquerda. E eu sei o que estou falando. Wellington, o pessoal disse que a gente desuniu... Só para concluir, Ron, só para concluir. Então, eu tive que me ausentar do programa. Um desses dias aí que eu me ausentei, Rômulo nem sabia, nem Camila, nem Carlos Krebs, nem York, nem ninguém da equipe, porque eu não trago problemas, eu trago soluções aqui para a equipe. Eu fui para defender o Duplo Expresso numa reunião e mostrei quem era quem. Porque aqui eles disseram quem era que tinha feito a fofoquinha, vamos chamar de fofoquinha, porque virou fofoquinha mesmo. Eu mostrei quem era quem na fila do pão, e o programa ganhou mais tempo ainda. E eu tenho uma notícia muito ruim aí para esse pessoal que fica querendo boicotar o Duplo Expresso dentro e fora do Brasil agora. Trabalho de imbecil, mas vocês não vão conseguir, vocês estão malucos. O Duplo Expresso vai para mais 6 países no próximo ano. Vocês perderam. Mais 6 países no próximo ano. Já estou nessa ausência aí, eu também trabalho muito no Duplo Expresso. Tá? Eu faço minhas coisas, mas eu estou cuidando da nossa luta. Vamos começar a falar do Brasil em outras línguas, vamos começar a falar do Brasil em vários idiomas diferentes, em diferentes televisões de diferentes países, e vocês vão perder, cambada de descarados, certo? Porque vocês estão do lado errado. Eu, Rômulo, Carlos Krebs, Camila, York, Patrícia, toda a equipe do Duplo Expresso e você que está assistindo, somos nós que estamos do lado certo, porque eu quero o bem comum. Eu quero que as pessoas tenham direito à escola, à saúde, à felicidade, à alegria, a viver feliz. Não quero arma para ninguém, eu quero amor para todo mundo. Então eu vou vencer com amor. Vocês que estão aí com fofoquinha, com baixaria e etc., eu chamo de canalha porque sei que eu sei quem é quem, e digo mesmo, e acabou a história. Tá bom? Então a gente não vai botar para a gente não ficar dando luz. Meu pai, já falecido, dizia: quem dá luz a cego é Santa Luzia. Então eu não sou Santa Luzia, não vou dar luz a cego, não. Vocês vão ser surpreendidos. Eu sou baiano, mas vou usar a tática mineira de comer pelas beiradas. Eu, Rômulo e a galera toda. Certo? Então, Rômulo, vamos lá, eu ia dizer o seguinte, né? O pessoal acusava a gente de desunir a esquerda. A gente conseguiu unir, além da esquerda, a gente uniu o Brasil inteiro. Itamaraty, grande veículo de comunicação, né? Monopólio de comunicação, sindicatos, centrais sindicais, partidos de esquerda, direita, todos unidos para tentar tirar o Duplo Expresso do ar na TV aberta dos países escandinavos. Assim, é incrível. O pessoal acusou a gente de desunir a esquerda, a gente uniu o Brasil, Wellington Calazans. Pois é, vamos aqui à leitura do Superchat. Eu quero parabenizar, inclusive, elogios de ninguém, não vou dizer o sobrenome por uma questão, mas do Pedro, né? Você sabe muito bem de quem eu estou falando, pela espetacular performance de operação de vídeo de Rômulo Maia, que ele agora tira uma tela, bota outra, não sei o que e tal, né? Que recebeu um curso intensivo aí de meia hora e virou um monstro. Esse menino é um talento. Aliás, quem tem Felipe Quintas e Rômulo da equipe pode
dormir tranquilo. Maria Eduarda Freire estava falando hoje. Alguém botou no Twitter, eu falei, olha, o que me dá esperança no Brasil é essa nova geração. Se você vê Maria Eduarda Freire e Felipe Quintas, realmente dá, né, um consolo, assim, pensar, não, quem sabe a gente foi derrotado. Eu considero, Wellington, que essa luta foi a luta da minha geração, né? O pessoal que está entre 30 e 40 é a geração, digamos assim, que realmente está determinando os rumos, né? Eu acho assim, entre, né, vamos dizer assim, 25, 45, né? 25, 45. Esses 20 anos aí é a geração do pessoal. Então, a minha geração, infelizmente, foi derrotada. A gente perdeu. Agora, vendo aí esses novos talentos aí que surgem, dá esperança de, quem sabe, na próxima geração a gente consegue. É duro, até me toca, né? Porque você sente, é um fracasso coletivo, mas também é um fracasso individual. Você pensar que a sua geração foi derrotada, né? A gente vinha... Eu pensava, né? Quando eu cresci na redemocratização, eu pensava que o caminho do desenvolvimento era uma linha reta. A gente podia ficar parado ou até voltar um pouquinho, como nos anos Fernando Henrique Cardoso, mas era, grosso modo, para frente, né? Para frente, mais rápido ou mais devagar. A gente viu que nós deu um salto enorme para trás. É a dura constatação, mas a gente precisa enfrentar a realidade. A gente perdeu a luta nessa geração, como eu dizia naquele vídeo ali, acertadamente, com a prisão do Lula, ele se entregando, com toda a pressão que sofreu em volta para isso também. Ali foi o encerramento da luta de 2018. A gente saiu derrotado, como nós vimos. Então foi a previsão que a gente fez ali atrás foi correta, e errados estavam todos esses que nos atacavam, nos atacam até hoje. Então, você que fica falando aí, mas os outros não falam de você, é você que não sabe. A gente usa esse canal aqui para nos defender, porque é o único que a gente tem, mas o trabalho que fazem por trás para nos detonar continua a toda. Todo mundo é assediado para não vir aqui. Você viu, o senador Requião veio participar no domingo, no dia da apuração da eleição, participou aqui do programa da gente do segundo turno. No dia seguinte, o celular dele ficou cheio de gente ligando para ele para falar para não voltar aqui. Então, até hoje, e foi assediado, então vou falar isso aqui, não deveria falar, mas está assediado, querem que ele tenha um programa na central do Plano B. Ele não deu a resposta, não sei até se ele vai julgar que isso convém ou não, mas tentaram, depois dele vir aqui naquele domingo, ele foi assediado pelo pessoal da central do Plano B para ter um programa lá, agora que ele concluiu o mandato lá quando começar o novo ano legislativo, por não ter sido reeleito por causa da fraude eleitoral. Então, esse é o jogo. E vocês falam que lá o pessoal é elegante que não fala? Fala sim. Inclusive, já botei vídeo deles falando no ar mal da gente. Então lê aí o superchat, que eu tenho um comentário sobre esse primeiro aí que você vai ler. Tá bom. Rômulo, eu estou esperando até hoje, sabe o quê? O dossiê sobre a sua vida e sobre a minha, que aquela galera... Até hoje eu espero. Pô, eu estou dormindo de preocupação. Olha, Lúcia Pereira de Nóbrega, ela participou e falou assim, Rui Costa tem falado muito sobre o papel do Ciro no golpe. Vão dizer também, mais tarde, que ninguém avisou? Olha, Ciro Gomes, não vou defender ele aqui não, mas nesse aspecto, Ciro Gomes denunciou o golpe e foi traído por Dilma. Eu já contei, tinha até casa alugada no Ceará para Dilma, e com acordo dela, para ela ser candidata pelo Ceará. E ela que traiu, ela que passou a perna. Então não vem com esse papo furado, não. E olha que eu nem quero dizer que Ciro é líder de nada, porque eu já falei que nós não temos esquerda. Então fique claro que o espaço que nós damos aqui ao pessoal do PDT, a Samuel e etc., não significa que a gente tem bandeira de Ciro como... Wellington, quem falou que Mangabeira Unger era da CIA? Quem falou que Mangabeira Unger era da CIA? Foi a gente aqui, e fomos atacados. No dia que eu mandei, o pessoal que apoiava aí lá em Brasília, o pessoal mandou, agora eu tô vendo que o pessoal do PT tinha razão, vocês são loucos, atacaram o Haddad, agora estão atacando o Ciro. Não, a gente falou, tem um cara da CIA, não é nem a gente, um recrutador da CIA do lado dele. Aí depois parece que afastou, a gente tem que ver se afastou de verdade ou não, agora no pós-eleição. Mas eu queria dizer o seguinte, Wellington, não só, logicamente, a gente dá espaço para essas pessoas do PDT aqui, e principalmente o Luiz Moreira fez uma defesa, ele que sempre foi lulista, mas eu quero dizer, a gente, eu vejo o Rui Costa Bento, ele assim, afirma com uma certeza categórica que o Ciro é do golpe, está no golpe, foi importante para o golpe. Eu até hoje não entendi, não vi ele mostrar a prova disso. Eu já falei aqui, eu respeito muito, gosto de ver, sempre que eu tenho tempo, eu vejo a participação do Rui Costa Bento, os comentários dele, mas ele não, os argumentos que ele usou, desculpa, mas não fazem justiça à sofisticação de análise dele. Dizer que ele é do golpe porque ele era empregado do Benjamin Steinbrück? Quantas pessoas aí da esquerda trabalharam no Globo, na Folha? Perseu Abramo trabalhava onde? Então, assim, que história é essa? Agora o empregador, todo mundo precisa pagar a conta, ele tem filho para criar, para pagar, aí ele tem que mendigar, enfim, ele saiu, ele era lá. O que se pode questionar até, então aí eu acho sim que é uma crítica válida, é dizer o seguinte,
Ele era o ministro da integração no governo Lula, é uma pessoa, né, que tem aquela liderança política no Nordeste, e aí, por conta disso, a CSN, que tem a concessão da ferrovia transnordestina, tá, e tem conflitos com as autoridades públicas, porque atrasa e tal, ele contratou o Ciro Gomes justamente por isso, pela sua rede de contatos e pela sua representativa, para fazer essa intermediação. Então, você pode dizer, tem um conflito de interesse, porque ali ele era a autoridade reguladora, tinha sido o ministro da Integração Nacional, e depois ele virou o lobista da CSN com relação à Transnordestina. Essa é uma crítica, até pode se discutir. Eu acho que agora, dizer que ele é do golpe porque ele era empregado do Benjamin Steinbrück não faz justiça ao nível de sofisticação intelectual e de análise do Rui Costa Pimenta. Dizer isso, primeiramente, esse elemento não tem. Ele dizer que o Ciro entrou para dividir o voto e que aí, por isso, facilitou a fraude, se não tivesse a candidatura do Ciro Gomes, o Bolsonaro teria ganhado no primeiro turno. A conta não fecha. Tampouco faz justiça à sua sofisticação intelectual. O argumento não resiste. Sem o Ciro Gomes, o Bolsonaro tinha ganhado no primeiro turno. Como é que o Ciro Gomes entrou para dividir e facilitar a fraude se sem ele a eleição teria fechado no primeiro turno? Eu já falei, eu não estou dizendo que o Ciro Gomes não é do golpe. Eu falei que eu não vou afirmar. Eu estou esperando para que se revele se ele é ou não. Eu não vou afirmar como afirma categoricamente o Rui Costa Pimenta que ele é um instrumento do golpe, porque não tem prova. Até agora ninguém mostrou isso. E aí dizer esses movimentos que ele faz, não, eu vi ontem o Rui Costa Pimenta falando, não, porque ele está dando um apoio discreto aí no PSDB. Está claríssimo, Wellington. E aí a gente pode criticar a atuação política, que o Ciro Gomes está seguindo uma estratégia que foi, inclusive, uma decisão estratégica que foi, inclusive, relatada num artigo de uma fonte lá em Brasília recomendando isso. Ele está querendo ser o MDB da ditadura, ele quer ser a oposição institucional, aquele que não é radical. Ele acha que isso vai trazer frutos politicamente. Eu não sei, é certo ou errado, a gente pode dizer, não, a hora de radicalização e tal. O PT está radicalizando? Não está radicalizando tampouco. Então, se a gente está aqui procurando alguma ação radical, se o Ciro Gomes está fazendo, o PT também não está. Então, é claro que a decisão do Ciro Gomes foi de ser uma oposição civilizada ao Bolsonaro. A gente pode concordar ou não. Agora, dizer que por isso, porque ele tem uma ambição pessoal, que é legítima, toda liderança política tem, de um dia ser presidente, ele acha que o caminho mais fácil para isso é sendo uma oposição consentida, né? Na ditadura falavam do sim e do sim, não, a partir do sim e do sim senhor. Se ele acha que é o do sim, se ele quer ser o sim senhor, é uma decisão dele que a gente pode criticar. Agora, dizer que por isso ele é do golpe, está provado que ele é do golpe, mais uma vez, não faz justiça à sofisticação intelectual e de análise do Rui Costa Pimenta. Eu queria dizer o seguinte, está falando aí ela fez essa afirmação, a Lúcia, falando, também estão falando do Ciro no golpe, vão dizer que às tarde que ninguém avisou. Ela está fazendo um paralelo com a questão que a gente avisou que o Lula tinha que ter se refugiado na embaixada. Sabe quem foi contra? Quem criticou no programa, dizendo que ele não deveria ir para a embaixada? O Rui Costa Pimenta também. Lá, mais de uma vez eu assisti e o pessoal falava se o Lula devia ir para a embaixada, ele se colocou contra naquele momento, porque ele queria uma radicalização. Ele foi contra o Lula se entregar, mas ele queria um enfrentamento ali. Era respeito à posição dele, mas ele falou claramente contra o Lula para uma embaixada. Foi um erro dele? Eu considero que foi um erro. Não sei a opinião dele, porque ontem no programa, quando ele estava lá com o editor da Central do Plano B, o Atushi, e chegou essa pergunta do público, ele não se posicionou e não falou que ele tinha sido contra antes. Eu acho que todo mundo, Wellington, assim, a gente quando erra aqui, a gente fala. Se ele agora considera que foi certo que o Alan Garcia fez, porque foi essa impressão que ficou da fala dele, ele tem que falar, olha, eu até equivocadamente lá atrás tinha dito também que o Lula não deveria ir para uma embaixada. Mas agora todo mundo quer negar o passado. Eu acho assim que o Rui não chegou a falar isso, mas e também certamente as análises precisas que ele fez superam em muitos equívocos. Mas esse foi um equívoco, na minha opinião, claríssimo. De ele ter se colocado contra, naquele momento também, o Lula para uma embaixada. Vocalizou isso mais de uma vez, quando pessoas lá do PSOL perguntavam para ele se o Lula não deveria ir para uma embaixada. Ele falou que não, porque isso era desistir. Aí, inclusive, ele confundia o Wellington. Naquele momento, ele falava, não, porque se o Lula pedir asilo, ir para um avião e ir embora, é que a luta acabou. Ele dizia, não é para confundir asilo diplomático, que é ficar numa embaixada dentro do território brasileiro, liderando a luta, como fez o Manuel Zelay, com asilo territorial, que é pegar o avião e ir para fora. Isso poderia vir depois, no segundo tempo. Agora, ele ficaria aí nos últimos... Quanto tempo o Lula está preso? Quantos meses aí? 7 meses, 8 meses, sei lá. Ele estaria até agora numa embaixada e falando com a gente toda hora que ele quisesse, com a imprensa estrangeira, tudo isso. Seria muito mais efetivo do que ele numa prisão que ninguém sabia o que ele falava. Era, né, o PT jurídico cercando ele e o
disse-me-disse. Não, o Lula disse que é o Haddad, o Lula disse que é não sei o quê. Isso foi bom, Rui, pra luta? Eu sei que você foi contra ele se entregar, mas entre ele se entregar e estar numa embaixada, o que teria sido melhor pra nossa luta? Então, essa aí que tá falando, do Ciro Gomes, pode ser que ele seja do golpe? Pode ser. Eu boto minha mão no fogo por ele de maneira nenhuma. Não conheço, nunca falei com ele, nem por telefone. Agora, eu não acho que até agora foram apresentadas provas de que ele seja do golpe. Como foram apresentados diversos elementos do PT. Eu acho também outra coisa que me chama a atenção nisso é que o Rui desce a mão no Ciro Gomes, assim, bem pesado, mas a crítica que ele faz dos elementos, como ele chama, elementos direitistas do PT, é sempre mais leve. Parece que a pessoa tem a carteirinha do PT, aí ela é menos de direita automaticamente. Um partido que tinha Marina Silva, que tinha Marta Suplicy, que tinha Delcídio do Amaral. Todos esses aí, os traíras. Então, assim, eu não vejo isso. Eu sei que ele valoriza muito o PT naquela estratégia dele de mobilização, que de fato é o maior partido, é um partido que na sua base é de esquerda, tem os movimentos sociais, os sindicatos, e ele como um partido que ele diz que o PCO é um partido classista, de classe mesmo, da classe operária, ele vê como instrumento de mobilização que o PT é necessário para a mobilização da classe operária. Eu vejo que ele não joga... ele nunca vai ser contra o PT em si, falando, não vamos isolar o PT, porque ele vê, por mais que ele discorde das atitudes do PT, ele vê o PT como necessário para a mobilização da classe operária. Agora, ele não desce a mão na ala direita do PT, e essa, assim, comprovadamente trair a parte do golpe, como Laranja Podre, ele não desce a mão como ele desce no Ciro. Isso eu não entendo, só porque ele tem afiliação no PT? Então, essa era a pontuação que eu queria fazer a esse comentário, Wellington Calazans. Tá bom, muito bem feita, Rômulo. E eu quero agradecer aqui a toda a equipe do Duplo Expresso, a equipe de produção, quero agradecer. Rômulo, a gente teve mais um bom programa e eu realmente estou muito satisfeito, sobretudo com esse resgate que você fez com o vídeo, não é? Inclusive um resgate estético. Certo? Porque foi o tema do debate por um momento aí dos chats. E quando, em defesa do Duplo Expresso, você mostrou esse vídeo. Nós estamos muito felizes com... Nós temos 10 meses aqui, né? 11 meses agora. 11 meses de Duplo Expresso. 10 meses, na verdade. Porque dezembro, 11 meses e janeiro, 1 ano. Então, são 10 meses de Duplo Expresso. 10 meses de Duplo Expresso. Antes era Expresso da Manhã e antes do Expresso da Manhã era Cafezinho no WC. Tá? Então, vamos fazer um ano no dia da nossa volta, em 2019, nós completamos 1 ano de Duplo Expresso. É isso. E é uma satisfação enorme poder trazer todos os dias esse debate, esses entrevistados que elevam em muito o nível, uma equipe de produção espetacular que a gente tem. E eu realmente quero agradecer, principalmente, Rômulo, a tantas pessoas que assistem diariamente, compartilham, curtem, se inscreveram em todos os canais, brigam. Antes a gente perdia um tempo do cão tentando se defender dos ataques dos robôs e dos robotizados nas redes sociais. Hoje o nosso público vai lá e detona. A gente, quando eu vejo, já está 7-1 para a gente. Então falando isso, tem que mostrar lá na sondagem do... Ver se não apagaram ainda, né? Porque eles bloqueiam o comentário mencionando a gente aqui, mas hoje de manhã, quando eu olhei, lá na sondagem do 171 sobre agora, né, tentando falar se o Lula deveria ter pedido asilo, eles que levaram ao ar o mercadante no dia dizendo que o Lula tinha que se entregar, aí lá no comentário tinha alguém já falando, que o Duplo Expresso falou há muito tempo, inclusive linkou aquele vídeo, linkou aqui, essa pessoa aqui, o Araújo, botou, não foram nem inimigos, foram os próprios amigos, tantos quais, falando quem fez o Lula, quem levou o Lula para o cadafalso, né? Porque um comentou aqui, ele respondeu, não foram os inimigos, foram os próprios amigos, né? Supostos amigos, tanto que eles nomearam para o STF, quanto os que aparentemente militavam com ele no partido. Ele fala aqui do PT jurídico, fala do Laranja Podre, e aí no final coloca aquela vídeo editado que a gente fez da fala do Lula, ele mostrando ali, falando claramente do tabaco, da traição, tudo. Então, assim, realmente é um testemunho aqui muito presente, assim, do dia
dia mostrando isso que você falava aí, que o pessoal defende a gente, apesar, Wellington, quem não vir mais defesa, é que quem menciona esse Araújo, eu acho que talvez ele não saiba disso, mas ele vai ser bloqueado, não vai mais poder comentar lá na central do Plano B. Quem menciona o Duplo Expresso, eles bloqueiam. Então, mas o pessoal, em princípio, por isso que aí muita gente aí nossos amigos aí que realmente costumam comentar muito o Duplo Expresso, estão bloqueados na maior parte da sessão de comentários da Globosfera, né? O Piguinho. Pig do B, que tenta monopolizar, fazer Outro dia, uma tonta lá, eu mostrei a Márcia Denser, né, jornalista, ela botou lá uma lista do que ela achava que era lá no Twitter, eu vou achar aqui no meu Twitter, ela botou uma lista do que ela achava que era boa imprensa, que o pessoal tinha que ver. Vieram me marcar. Jornalista de onde? Eu não sei. Mas ela é assim, é conhecida nesse meiozinho do Piguinho, né? Deve ser alguém que trabalhou no Pig, certamente. E aí ela vem e falou assim, colocou aquela lista Brasil 171, falando desse pessoal, Nassif, falou, esses aqui são para seguir. Aí veio um PT Mínimo ali, botou, perguntou assim, o Duplo Expresso não, né? Aí ela foi, encaminhou, por isso que eu tô falando aqui, o pessoal marcou lá para eu ver, eu não teria visto se não fosse isso. Ela disse, não, Duplo Expresso não, Duplo Expresso é de direita. Aí eu tive que responder, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá pro meu Twitter, ó. Aqui. Ela bota aqui, ó, na mensagem. Aqui não vai aparecer, né? Mas até engraçado, o York tirou uma onda, né? Quem me lembrou isso foi até o York também. O York tirou uma onda, Wellington, porque na mesma hora ela foi e começou assim, ela perguntou, as pessoas começaram a dar sugestões. Alguém falou do Pepe Escobar. Ela, sim, o Pepe Escobar é maravilhoso. Quando ela tinha detonado a gente. Aí foi o York lá. York Gaiato falou, você precisa ir correndo, né? Se dirigindo a ela e falando, você precisa ir correndo falar isso pro Pepe Escobar, que você está aí elogiando. Ele certamente não está sabendo disso. Olha só o que ele disse sobre Duplo Expresso não faz nem um mês. Aí tá aqui, ó, aquele tweet lá que ele fez elogiando o Piero Leitner e falando que apoia o Expresso, aquele elogia com toda a adequação, né, muito merecido o trabalho do Piero Leitner sobre os militares, sobre a guerra híbrida, e aí depois botou aqui, ó, apoio expressamente, né, fez um trocadilho, mas com letras capitais aqui, mesmo de longe, o trabalho excepcional do Duplo Expresso e do coletivo Vila Mandinga, ex-Vila Voodoo, que traduz minhas colunas e artigos há um ano. Ela falou, ela precisa contar pro Pepe, então, né, porque ela falou que ele era bom e que a gente era de direita, parece que ele não sabe disso ainda. Aí eu fui, né, e respondi lá, mas encaminhei. Eu falei, é brincadeira isso? Ô, Rômulo, essa mulher aí trabalhou na Folha de São Paulo, na Vogue, na Interview e na Nova. Não, então, um negócio desse, comentar um negócio desse Piguinho, não vou perder não, Wellington, mas assim, esse Piguinho, todos são ex-PIGs, né, perderam seus empregos no PIG, mas eles aprenderam como é que funcionava o PIG, era um cartel, um monopólio da opinião, e querem reproduzir, eles querem monopolizar. É isso que eu comentei, eu botei, ó, é brincadeira? A moça indica nessa lista dela um site que, segundo Paulo Henrique Amorim, pertence ao banqueiro bandido Daniel Dantas, e diz que de direita é o Duplo Expresso. Aí eu falei, nada de novo. Aliás, bem velho, a panelinha dos ex-PIGs, que foram demitidos, perderam o emprego no PIG, querendo monopolizar a internet como o PIG faz na grande imprensa. Não vai rolar, não vão conseguir monopolizar a internet, Wellington Calazans. Os expressionautas estão aí para nos ajudar. Duplo Expresso.